Oi, eu sou a Juliana e hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, ó. Nosso Lar, que é uma psicografia do espírito André Luiz, e quem psicografou foi o grande médium Chico Xavier. Esse é o primeiro livro de uma série de 13 livros chamada A Vida no Mundo Espiritual, que o espírito André Luiz relata as impressões dele desde o momento que ele desencarnou até todo um período aí de aprendizado de muitos anos, e Chico foi escrevendo, né, conforme os anos foram se passando mesmo. Essa edição que eu tenho aqui, ela é uma edição de 2010, é a 71ª edição desse livro, é um grande sucesso aqui no Brasil, no mundo, na verdade. Só que a primeira edição foi lançada em 1944, é um livro bem antigo, né? Inclusive, esse livro, ele deu origem ao filme Nosso Lar, que foi um grande sucesso, sim, um sucesso histórico nas bilheterias de cinema aqui do Brasil. Fez muito sucesso. O livro conta a trajetória da vida espiritual do espírito André Luiz. E uma curiosidade é que o nome desse espírito, o nome da última vida dele, não é André Luiz. Ele decidiu escolher esse nome. Sugeriu ao Chico que não revelasse o próprio nome dele. Então, Chico sabia quem era, mas eles juntos optaram por não revelar o nome oficial, porque Chico tinha tido problemas com uma pessoa que ele acabou revelando o nome da pessoa numa psicografia anterior, e a família daquela pessoa desencarnada não gostou. O primeiro capítulo do livro já começa com o André Luiz relatando o momento que ele desperta lá no plano espiritual após o desencarne dele, e ele não acreditava na vida espiritual como se descortinou ali para ele. Ele era uma pessoa católica, ele viveu, né, uma vida católica, então ele não entendia o que estava acontecendo com ele, mas pelo que a gente entende aqui no livro, não demorou muito para ele descobrir que ele tinha desencarnado, sim. Eles não focam muito no fato dele ficar ali perturbado sem saber o que tinha acontecido, não. Ele relata assim um período, mas ele não fica enfocando muito nisso. Por quê? Porque André Luiz ele foi parar num lugar muito pesado, né, que é conhecido como vales. E nesses vales tem outros espíritos que ficam ali, também estão em total desequilíbrio, mas eles já têm mais conhecimento ali do plano espiritual, então eles conseguem transitar entre os locais. Então eles vão ali justamente para espezinhar aquela pessoa que já está em sofrimento, já está muito ruim, eles vão ali para piorar a situação. No caso aqui do André Luiz, depois de um tempo, ele descobriu que ele estava no Vale dos Suicidas. E ele era constantemente atormentado por esses grupos de espíritos que ficavam acusando ele de ter tirado a própria vida, que batia muito nele, que não deixava ele se alimentar, porque, gente, quando os espíritos estão em locais muito, muito pesados, eles sentem, ou até mesmo presos aqui na crosta terrestre, né, quando ficam apegados à própria casa, aos parentes encarnados, eles acabam passando pouquíssimo tempo, eles já começam a sentir as reações, as necessidades do corpo físico. Então ele sente frio, ele sente fome, sede. E nesses vales são locais extremamente precários, não tem comida, não tem vegetação saudável, não tem rio, riachos, não tem. Então o que ele conseguia fazer era de vez em quando achar um filete de água barrenta, ele se agarrava aquilo para beber, para matar um pouco a sede, mas logo assim que ele começava a fazer isso, esses espíritos trevosos em desequilíbrio já achavam ele, ficavam castigando. Foi um período muito difícil. O livro, ele relata 8 anos nessa situação. André Luiz ficou 8 anos no Vale dos Suicidas. E ele não entendia por que esses seres ficavam chamando ele de suicida, porque até então, né, o que ele entendia como desencarne, o que foi que aconteceu mesmo, o motivo. Até então, o motivo do desencarne que ele sabia era uma doença que ele tinha tido no estômago, nos intestinos, algo assim. E ele foi para a cirurgia porque ele passou muito mal, foi levado para o hospital, fez uma cirurgia de emergência e desencarnou no momento da cirurgia. Uma outra coisa interessante é que o André Luiz, quando encarnado, ele foi médico. Então ele tinha noção do problema de saúde dele e sabia dos riscos que ele corria ali na cirurgia. Então ele entendeu que ele desencarnou ali. Só que ele achava que era uma confusão, assim, um engano, estarem acusando de ser suicida, porque ele não queria morrer, ele tinha uma vida boa, etc. Depois desses 8 anos que ele passou ali muito, muito mal, só que passado esse tempo, ele foi pensando muito, refletindo como é que ele levou a vida dele, por que ele estava sentindo aquelas coisas,
onde foram os erros, onde foram os acertos. E ele foi abrandando o coração dele. E com isso, os mentores conseguiram acessá-lo. E quem conseguiu falar com ele, acessá-lo, que fez aquele primeiro socorro ali imediato, foi o ministro Clarencio. Ministro porque ele atuava, né, nessa posição na colônia espiritual chamada Nosso Lar, que é a colônia que deu nome ao livro, né? E André Luiz foi encaminhado para o Nosso Lar, ele ficou num hospital por um tempo, ele tinha muitas dúvidas, ele não virou um anjinho só porque ele foi resgatado não, tá? Ele tinha, assim, o coração mais abrandado, mas ele ainda conservava atitudes egocêntricas, ele era muito vaidoso com o status social dele, com o fato dele ser médico. Então, por ele se ver ali no hospital, ele já queria dar palpites, ele queria entender o que ele tinha, ele questionava muito os enfermeiros. Ele foi um paciente bem chatinho, assim, no começo. Só que os próprios enfermeiros espirituais, eles tinham seus próprios métodos para fazer a pessoa cair em si. Um desses enfermeiros, ele era um espírito chamado Lísias, que acabou se tornando um grande amigo de André Luiz e foi quem o abrigou ali no momento que ele saiu do hospital, que ele recebeu a alta. Então ele morou um tempo na casa da família do Lísias. E aí, gente, todo esse, né, nesse meio tempo, ele vai contando as coisas que vão acontecendo, só que ele também vai relatando coisas interessantíssimas sobre a colônia. Por isso até que o nome do livro é Nosso Lar, porque o foco é nas descobertas que ele vai tendo em relação ao mundo espiritual. Então, como que são as casas, como que é a cidade, do que eles se alimentam, como eles se vestem, como que é o dia a dia. Isso é muito interessante e a gente pode falar que foi uma das grandes, se não a maior base do mundo espiritual que a gente teve, assim, a primeira, né? Porque a obra de Kardec dá respostas incríveis e profundas, né? Porque ele, né, o intermédio ali que ele fez com os espíritos. E sabiamente ele focou no que era importante. Então, eram as questões sobre desenvolvimento espiritual, sobre o motivo dos nossos sofrimentos, como que a gente leva a vibração, qual que é a influência espiritual na nossa vida material. Então, ele fez questões profundas. Só que em toda a obra de Kardec não tem muito detalhe de como funciona a vida lá no plano espiritual. E aí Chico veio para esclarecer isso através das psicografias. E o papel do André Luiz com essa série de 13 livros é primordial, porque durante os 13 livros ele vai, além de contando pontos específicos, cada livro é focado num tema, ele vai contando todos os detalhes, como se fosse um repórter mesmo ali, relatando todos os detalhes, como é que vivem, como é que funciona. E nesse primeiro livro a gente tem os detalhes práticos da vida e do dia a dia daqueles moradores daquela colônia espiritual que é o Nosso Lar. Além disso, rola um enredo paralelo ali dele com a mãe dele, que já estava desencarnada há um bom tempo, e a mãe dele já está em locais muito superiores ao Nosso Lar. Porque Nosso Lar é uma colônia que fica no planeta Terra e fica nos umbrais ainda, só que fica num umbral popularmente conhecido como umbral leve. Então tá num local ok, tá num local muito bom, só que bom mesmo é dentro da colônia, porque existem espíritos, como ele relata aqui, ele conta toda a estrutura organizacional ali da colônia. Então existem espíritos com envergadura espiritual, né, consciencial, muitíssimo elevadas e estão aqui na Terra por opção, caridade mesmo, porque eles já poderiam estar em outros planetas muito mais elevados que a Terra, mas eles estão aqui justamente para ajudar a ter locais como o Nosso Lar, que é um local de repouso, de acolhimento. Então, os espíritos, eles habitam, eles transitam pelos ministérios que eles têm afinidade vibracional. Isso é muito interessante. Não dá para você ficar no ministério mais elevado porque você não sintoniza com aquela vibração. E dessa forma, eles conseguem manter ali um certo nível que não precisa ser tão elevado de espíritos, né? Porque, por exemplo, André Luiz, como eu falei, ele foi resgatado e ele continuou super egoísta e egocêntrico. Mas ele estava já com aquele mínimo vibracional para ser socorrido ali e ficar no ministério mais baixo. Como eu estava falando da mãe dele, né? A mãe dele, ela sempre ajudou ele, mesmo ele não sabendo, porque a mãe dele tem uma elevação espiritual muito grande. Então ele não conseguia vê-la. Então ela intercedeu por ele para esse ministro do Nosso Lar, o Clarencio, que foi o ministro que conseguiu resgatá-lo ali, e através dessa intercessão da mãe, que era um espírito com muitos méritos, ele conseguiu ser ajudado. Então passou um tempinho, ele conseguiu ver a mãe dele, e ela visitava ele com frequência, só que ela vinha de orbes superiores, então ela não conseguia ficar indo lá toda hora. Uma coisa super interessante que no livro fala, não lembro se no filme também conta, mas eu lembro que no livro detalha isso e poucas pessoas comentam.
Mas o André Luiz, ele consegue falar com a mãe dele com mais frequência por projeção astral, porque ele ainda é um espírito que não está muito sutilizado, né? Pelo menos nesse primeiro momento, nesse primeiro livro, né? Ele ainda precisa dormir, ele precisa se alimentar. Então, quando ele dorme, ele ainda tem uma projeção mental onde ele encontra a mãe dele em outros locais. E assim fica mais fácil a comunicação com a mãe, porque ela mesma, em espírito, não consegue ficar indo pro nosso lar o tempo todo e ele não consegue visitá-la onde ela habita, obviamente. E durante o tempo que ele vai ali entendendo, descobrindo as coisas, tirando as dúvidas, fazendo cursos, estudando, ele vai se lembrando muito da família dele, a saudade da família e a angústia de não saber como essa família dele está, porque ele deixou filhos pequenos e uma esposa quando ele desencarnou. Ele desencarnou na década de 20 ou foi 30. Então, assim, as mulheres não era comum trabalhar. E ele estava na alta sociedade, era um médico muitíssimo conhecido. Então, a esposa dele não trabalhava e os filhos eram pequenos. Então, ele se preocupava muito com o destino da família, apesar de ele ter deixado eles bem amparados financeiramente. E ele não conseguia ter essas respostas. Ele perguntava para o ministro Clarencio, para o Lísias, para todo mundo que ele podia, e ninguém dava respostas para ele. Em dado momento, ali quase no finalzinho do livro, já relata como que essa história da família dele se conclui, né? Então ele acaba encontrando a família. Tem esse desfecho aí, que eu não vou contar, obviamente, para não dar spoiler, mas é um ponto bem importante, assim, muito importante mesmo do livro. É o início ali do desfecho da história toda. Não é um romance, né? Então conta a história dele se adaptando. Mas tem essa questão da mãe, depois tem a questão da família. E nisso ele vai colocando ali as curiosidades. Só que o livro ele finaliza, que eu achei de uma forma muito bonita, ele já muito mais maduro, ele muito mais consciente das coisas. Ele deu um salto evolutivo assim muito grande, consciencial, né? E aí o final do livro é o ministro Clarencio falando para ele que ele estava já pronto para começar a trabalhar com uma pessoa que estava sendo preparada há muitos anos aqui no plano físico para receber as histórias dele, né? Para receber as psicografias. Essa pessoa era Chico Xavier, que de fato, Chico já tinha psicografado muitos livros antes dele começar a parceria com o André Luiz, mas ele passou muitos anos só treinando mesmo. Mesmo que ele não soubesse, né? Essa história aí é para outro vídeo, mas Chico ficou psicografando durante 2 anos e o mentor dele, que era o Emmanuel, ao final desses 2 anos de treino, mandou ele descartar tudo, porque tinha ainda muito animismo nas obras. Então, isso é mencionado no livro, né? Que ele já estava pronto para trabalhar com esse encarnado aqui na Terra. E aí, gente, a minha conclusão, né, nesse livro é que é um livro, assim, porta de entrada para quem quer entender um pouco mais sobre o plano espiritual numa ótica espírita. André Luiz, ele é um espírito que, enquanto encarnado nessa última encarnação, ele foi cristão, né? Ele era católico, apesar de não ser super apegado, mas ele era católico. E durante a leitura, é possível a gente perceber que a Colônia Nosso Lar, ela tem um apelo cristão muito forte também. Eles falam muito de Jesus, eles fazem orações tradicionais, eles falam da Mãe Maria. Não à toa, André Luiz, ele acabou sendo vinculado a essa colônia, porque a gente fica onde a gente tem afinidade lá no plano espiritual, tanto para os locais densos quanto para os locais sutis. Então a gente vê que tem muito esse apelo, sim, católico. Talvez isso possa incomodar um pouquinho as pessoas que não são cristãs e tal. Mas eu acho que vale muito a leitura, principalmente por essas curiosidades do plano espiritual que a gente não vê em qualquer lugar. Na verdade, como eu falei no começo, esse foi o primeiro livro onde detalhou com tanta riqueza os detalhes de como é a vida mesmo, prática, o dia a dia de um espírito desencarnado. Uma curiosidade é que André Luiz relata que ele via as pessoas caminhando ali nas ruas, né, da colônia com um aparelhinho de mão e eles se comunicavam por esse aparelho. E, gente, não existia celular em 1944 quando foi publicado. Quando foi escrito, em 1940, até antes talvez, não existia, não tinha nem cheiro de celular nessa época. Ele comenta também que quando ele começou a escrever a história dele, que ele foi estimulado pelo ministro Clarencio a começar a escrever a história para, no futuro, psicografar, né? Ele foi oferecido para ele a escrita tradicional, né? Então era uma sala de escrita, então ele podia escrever ali no caderno ou ele podia escrever num aparelho que o Chico relatou como se fosse uma televisão com uma tela pequenininha que a gente conseguia escrever na mão. É o tablet, gente. Então é muito curioso, eu acho que vale demais essa leitura. Na verdade, eu acho que é uma leitura obrigatória para quem é espiritualista.